O assunto de hoje é Itaúsa, uma das queridinhas aí do mercado de muita gente que agora vem sofrendo, levando muita pancada por uma relação óbvia com os bancos. De 90% a 95% dos resultados da holding Itaúsa é proveniente do Itaú, o maior banco da América Latina. Por que que eu gosto de Itaúsa? Lembrando, gente, que aqui tem um intuito totalmente educacional, não é nenhuma recomendação de compra ou de venda de algum ativo. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Me perguntaram essa semana, Cássio, você está perdendo muito com a Itaúsa? Bom, primeiro, vamos entender o conceito do que é perder. Eu gosto muito de lembrar dos bitcoins. Quem me acompanha com as minhas 10, 12 criptomoedas há vários anos tem visto isso. As pessoas falam, você perdeu dinheiro demais com as criptomoedas. Eu não perdi dinheiro. Por que eu não perdi? Porque eu não realizei. O que é realizar? É vender. Se eu não vendi quando estava em baixa e ele voltou, retornou, cresceu e eu vendi agora na alta, eu não perdi dinheiro. Então nada mais é do que isso. Quando a gente tem um negócio, a gente não fica avaliando aquele negócio o tempo todo. Eu não quero saber quanto que o mercado avalia a minha empresa todo dia, toda semana. Não existe um home broker onde eu abro isso. Se eu tenho um imóvel, você não fica avaliando aquele seu imóvel todo o tempo. Se você tem uma casa que você pagou R$1 milhão e essa casa hoje está sendo comercializada a 800, 700 mil reais, se você fala eu perdi 30%, você só vai perder se você vendê-la. Se você não vender e ela voltar e ela retornar, você não perdeu. Então, a importância de se ter uma capacidade financeira para não precisar vender nas baixas. Esse que é o grande conceito que eu levo para a minha vida em relação aos lucros e prejuízos. Eu realizei, por exemplo, no prejuízo, alguns fundos imobiliários. No início da pandemia, eu tinha fundos imobiliários na área de shoppings, na área de agências bancárias, que eu fiz umas contas, havia uma oportunidade de subscrição em alguns fundos que eu sabia que iriam ter um resultado melhor, se comportar melhor em meio à crise, fundos logísticos, fundos de crise que estavam ligados aí ao GPM, que vem crescendo bastante, eu resolvi fazer uma troca. Vendi no prejuízo aqueles fundos imobiliários e entrei em algumas subscrições que estavam havendo de fundos que eu já tinha nessa área de crise, fundos de papéis, fundos de fundos e fundos logísticos. E aí, de lá pra cá, eu já percebi que aquele prejuízo que eu tive naquela venda, eu posso levar isso para o imposto de renda eternamente. Então, todos os lucros futuros que eu tiver, eu posso ir compensando esses prejuízos que eu tive no fundo imobiliário para me livrar daquele imposto de renda de 20% sobre a venda. E além disso, eu tive o ganho já de capital em cima daquelas cotas que eu comprei na subscrição, sem contar que eu não tive aí uma interrupção em nenhum dos meus fundos imobiliários do pagamento dos dividend yield, que é aquele aluguel que você recebe mensalmente. Nessa relação, eu levo também para as ações. Vamos falar especificamente da Itaúsa? Eu tenho uma grande posição em Itaúsa e Bradesco, eu estou exposto bastante até em bancos, por uma relação que eu ainda acho, dentro da minha análise, que os indicadores me levam a crer que estão baratos. Eu tenho hoje essa posição na Itaúsa e continuo comprando. Eu fiz uma compra ontem a R$ 8,81 a Itaúsa. Eu acho que R$ 8,81 é extremamente vantajoso comprar uma empresa que é uma empresa, uma holding. O que é uma holding? Ela não é a empresa em si, ela investe em empresas, mas existe a particularidade da Itaúsa, que ela investe em grandes empresas, com uma grande parte das suas ações, para intervir diretamente na gestão dessas empresas. Então, quais os resultados? De 90% a 95% do resultado da Itaúsa hoje provém do Itaú. Os bancos vêm sofrendo por uma relação que a gente já falou, Selic baixa faz com que o spread fique menor. A gente tem um aumento do PDD, que é a provisão de devedores duvidosos, então eu pego parte do meu lucro e eu provisiono dizendo, olha, se as pessoas para quem eu empresto ficarem inadimplentes, eu tenho esse valor para garantir isso, eu aumentei consideravelmente isso. Os lucros dos serviços vêm caindo por causa das fintechs, agora está chegando o Pix vai diminuir, porque o Pix é de graça, e aí aquelas taxas cobradas em TED e TEV, em DOC, vão diminuir. Mas, para vocês terem uma ideia, eu fui lá no Itaú e fui verificar quanto que é do rendimento de serviços do Itaú que representa essas transações eletrônicas, TED, DOC, etc. Menos de 1%. Então vai sentir um impacto? Vai sentir. Mas ele não é tão significativo na minha visão, pois é menos de 1% do faturamento geral em serviços do Itaú. Que mais? O Banco Central limitou em 25% a distribuição dos dividendos no ano de 2020. Então, se o pessoal falar assim, mas o Itaú pagava 22 centavos por mês, agora está pagando 2 centavos. Por que isso? Porque o lucro caiu? Existe também uma limitação da distribuição dos dividendos neste ano de 2020. Então, você imagina, o lucro, que era grande, eu tiro parte desse lucro para provisão de devedores. Falo, isso aqui eu vou guardar, porque pode aumentar a inadimplência. Fora isso, o Banco Central disse, olha, sobrou, mas você não pode distribuir mais do que 25%. Então, tem que distribuir menos. E esse dinheiro está sobrando aqui. Vocês vão ver que nos resultados, ele vem sobrando.
A diminuição dos lucros é tradicional porque, com a Covid, o pessoal começou a pagar menos, a gastar menos. Existe também um aumento dos prazos dos bancos, vieram com as pessoas que pegaram empréstimo e falaram, olha, você vai ter um prazo maior para pagar, nós não vamos te cobrar multa disso, multa daquilo, existe mobiliação isso. O Banco Itaú conseguiu, foi o primeiro dos grandes bancos privados a fazer uma doação absurda, foi 1,5 bilhão de reais doados para o enfrentamento à Covid. Existe o fechamento das agências físicas que também as pessoas levam a crer que os bancos digitais vão tomar totalmente o espaço dos bancos tradicionais, mas não é, eu não vejo bem assim. Pontos positivos do Itaú, por exemplo. Maior banco da América Latina, maior banco privado da América Latina e com a melhor gestão. Acabou de sair a lista das maiores empresas do Brasil. Quem que está lá no topo da lista, em primeiro lugar? Banco Itaú. Ele tem investido muito em tecnologia. Durante agora a pandemia, o maior número de contratações foi na área de tecnologia. Eles compraram uma empresa de tecnologia recentemente. Eles são donos de 49% da XP, com direito de comprar mais 51%. O Banco Itaú não está parado nisso. Os números de aumento de uso do atendimento online, aumento de número absurdo da abertura de novas contas via online. Então eles vêm se movimentando no meu ponto de vista, com bastante capacidade de crescimento também no online. Eles têm uma plataforma própria também de investimentos que compete com a XP, vocês devem ter visto isso. O ROI é muito bom, o Return on Equity, que é quanto dinheiro que a empresa consegue fazer com aquele patrimônio líquido dela. Então ele consegue ter uma margem muito boa e quando você tem uma margem maior, na hora que você precisa diminuir essa margem de lucro, você apenas diminui o lucro e não corre risco aí de entrar em prejuízo. Os bancos sofrem menos nas crises. Por quê? Porque todo mundo de uma maneira ou outra acaba se movimentando financeiramente e lembrando que os governos, no geral, costumam intervir na hora de uma dificuldade dos bancos para que o banco não quebre. Além de tudo isso, a gente tem o Corona Voucher, o medo de gastar, o aumento dos depósitos de poupança, bateu recorde agora, as pessoas estão poupando mais, existe quase 1 trilhão de reais nas poupanças no Brasil. Você imagina o spread que dá para ganhar em cima destes valores. Teve um programa agora, que é o Panorama Itaúsa 2020, que eu assisti a um programa de 3 horas, está no YouTube, vale a pena quem é acionista da Itaúsa assistir, que fala sobre a empresa no geral. Então a Itaúsa ela é uma holding de participação acionária em outros negócios. Então ela é uma companhia responsável pelo controle acionário destes grandes negócios, dentre eles, como eu falei, o mais representativo é Itaú Unibanco S.A. Além disso, as maiores empresas são, dentro do Itaú, tem o Itaú BBA, que é um banco corporativo e de investimentos, a Itautec, que é aquela empresa fabricante de TI e automação comercial, ela em 2018 vendeu a participação dela na empresa internacional que tinha direito e ele hoje só presta o serviço de manutenção daquilo que foi vendido, então não está gerando mais caixa. A NTS, que é uma empresa de transporte de gás natural, a maior empresa hoje, a região sudeste é muito forte nisso. Tem a Alpargatas, indústria de comércio de calçados e artigos esportivos, e a Duratex, que são produtos derivados da madeira, metais e materiais cerâmicos. Lembrando que a Itaúsa distribui dividendos consecutivamente desde 1998. São 22 anos ininterruptos de distribuição de dividendos e bons dividendos. É uma blue chip, valor de mercado altíssimo e muito negociada na Bolsa de Valores. Está presente em mais de 50 países através do Itaú Unibanco. Lembrando que tem Itaú Unibanco, Itaú Personalité, tem a Rede, que é a empresa de cartão de crédito, Itaú Card, os cartões de créditos, parte da Credit Card. Tem a Alpargatas, que tem a Havaianas e a Osklen. E a Duratex, que tem Duraflor, Deca, Hydra, Ceusa, Portinari, além da NTS, que é da área de gás. 45 anos de trajetória. O que eles conseguiram fazer nessas empresas? Bom, o Itaú teve agora, são resultados em meio à pandemia, uma retração do lucro líquido recorrente em 42%. Isso que assusta um pouco o mercado e faz com que o mercado entenda que está na hora de sair, às vezes, da ação. E é vantagem para quem pensa mais a longo prazo e entra num valor do papel melhor. Aumento de perdas esperadas com clientes e restrição temporária imposta do Bacen na distribuição de dividendos. Tudo isso mexe na cotação. A Duratex teve um lucro recorrente retraído em 19,9%, teve a parada das fábricas, a readequação fabril e teve um incremento da liquidez por meio de captação de 2,1 bilhões de reais no semestre. A Alpargatas, o lucro do líquido recorrente também recuou 44%, fechamento de lojas físicas e ociosidade de fábricas, crescimento das vendas online, isso foi bom em todas as regiões, e um incremento de liquidez pela captação de 1,6 bilhão no semestre. A NTS não teve impacto porque ela tem os contratos Ship or Pay, que na verdade ela tem a estrutura para levar o gás e o governo, quem paga as indústrias, tem que pagar aquela taxa de gás, independente do uso. Então ela não tem aí algum problema direto com
com a Covid. A retomada é parcial das operações de incremento de obras civis, intervenções urgentes, etc., que deu uma parada, mas ela já começa a reaver. Dividend yield da Itaúsa, eu vou colocar aqui, vocês veem desde 2017, começou com 4,4%, subiu para 7,4%, 8,5% ao ano, 9,1% ao ano, e agora em 2020, com a cotação atual, está em 5,9% ao ano, lembrando que o governo limitou em 25% a distribuição dos dividendos. É um dividendo bem considerado, que dá aí 5,9% numa Selic que nós estamos a 2% ao ano. Então só o dividendo dele. No mercado de capitais, a gente tem aí quem investiu R$100 lá em 2010, como está em 2020, fazendo comparativo aqui com o CDI, Ibovespa e a Itaúsa somente aplicação, com a Itaúsa reinvestindo os dividendos. Vocês podem ver que quem reinvestiu os dividendos teria hoje R$312 acima de todos os outros pares aqui. A Itaúsa teve um lucro recorrente no primeiro semestre de 2019 de 4,7 bilhões e agora no primeiro semestre reportou 2,5 bilhões. Então você fala que caiu quase pela metade o lucro, mas lembrando que houve um aumento considerável do PDD e é natural que em meio a essa crise os lucros diminuam. Falando sobre a Itaúsa em relação aos investidores, então a gente tem aqui o número de investidores em Itaúsa, lá em 2017 eram 71 mil e agora em 2020 a gente teve um incremento muito grande, já chegamos a mais de 848 mil investidores no papel da Itaúsa. Falando um pouco sobre aquele desconto, aquele velho desconto, o que seria o desconto da Itaúsa? Vocês podem reparar aqui que o valor líquido dos ativos, quer dizer, aquilo que a Itaúsa é dona das empresas, está avaliado hoje em 96,4 bilhões. Então, se você fosse comprar lá no Itaú, lá na Alpargatas, lá na Duratex, a INTES não está na bolsa, você compraria esses valores por 96,4 bilhões. E na Itaúsa, eles estão avaliados em 79,3 bilhões, ou seja, um desconto de 17,7%. Comprando Itaúsa, eu estou pagando 17,7% mais barato naquele patrimônio que ela tem nestas grandes empresas. Esses valores já chegaram aí a mais de 25% em alguns anos, esse desconto. Falando um pouco sobre a Alpargatas, existe um aumento de participação da Alpargatas desde 2017. Então foram 159,5 milhões em 2017, em 2019 comprou mais 5,2 milhões de ações preferenciais e no primeiro semestre de 2020 mais 1,8 milhão de ações preferenciais, o que dá 29,2% das ações em circulação da Alpargatas. Agora ela está aí esperando uma aprovação do CAD para a compra da Copagaz, que é gás liquefeito de petróleo. A Itaúsa está adquirindo aproximadamente 49% da Copagaz. Isso depende do CAD, que é o órgão que dá o ok ou não em compras nesse grande porte por causa de se manter o domínio do mercado, etc. Duratex, Alpargatas e NTS, existe aqui um quadro que eu vou colocar para vocês rapidamente sobre o que é o incremento após a entrada da Itaúsa, como a Itaúsa vem melhorando a gestão destas empresas. Eu não vou falar muito de números. Houve também a participação dos CEOs do Itaú, CEO da Duratex e CEO da NTS, falando sobre as empresas. O Itaú fala aqui um pouco sobre o grande investimento na área de tecnologia. Existe mais de 250 cientistas de dados hoje trabalhando na Itaú. A Itaú comprou a Zup, que é uma empresa de tecnologia, que tem mais de 1.440 colaboradores. Ela contratou mais 802 pessoas em meio à pandemia só para a área de tecnologia. Então você percebe que o Itaú não está parado em relação à concorrência das fintechs. Fala-se um pouco do cenário geral do Brasil, então a gente tem uma atividade econômica aqui que vem numa previsão para 2020 de 16,6% da população de desempregados e uma perda de 4,5% do PIB. Isso é um número muito alto. Já prevendo para 2021 um crescimento do PIB de 3,5% e uma pequena diminuição para 16,2% dos desempregados. A inflação ela vem aí com uma previsão de 2,5% para 2020 e 2,8% para 2021. Todos esses números aqui, eles nos levam a vislumbrar um controle pelo governo em relação à inflação, ao IPCA e também, paralelamente, ao desemprego, etc. Os juros mais baixos, eles vêm ajudando na retomada. A gente vê aqui alguns gráficos que demonstram uma subida já nos números, um avanço, quer dizer que com juros mais baixos as empresas conseguem pegar dinheiro mais barato e reinvestir nos seus negócios. As dívidas ficam mais baratas, isso ajuda bastante. E a taxa Selic se mantém a 2%, que deve ir para o ano de 2021 fechando aí a 3%, um pequeno aumento que está se prevendo para atingir a meta do governo no ano que vem. A inflação, então, ela acaba sendo um fundamento benigno nesse ponto aqui, lembrando que o IPCA ele é uma
uma cesta de produtos e serviços médio. Então os alimentos tiveram um aumento bem acima dos 10% agora, a gente viu arroz, óleo, etc. Mas a gente tem redução de passagens aéreas, redução de tarifas de escola, por exemplo, mensalidade de escola, tudo isso, um pelo outro, não ainda se considera inflação no âmbito geral. O IPCA continua controlado nesse sentido. O legado da crise, então, ele vem, todo mundo faz um comparativo aqui, em todo mundo, lembrando que a moeda real, ela perdeu valor em relação aos seus pares, e isso acaba fazendo com que o país tenha um desafio um pouco maior. Descolamento em relação global, espaço para apreciação da retomada do crescimento, temos que cuidar muito com a relação fiscal, então é muito importante essas ações que a gente vem aí vendo pelo governo em relação ao controle fiscal. Vamos falar um pouco aqui sobre a Alpargatas, que tem os grandes ícones que é a Havaianas e a Osklen, lembrando que a Havaianas é a maior marca lifestyle da América Latina. A Duratex, ela tem então a Deca, daqueles materiais de banheiro, a Hydra, Duraflora, Ceusa e a Portinari. A Duratex comprou a Corona, Duchas Corona, comprou a Corona já tem um tempo, então ela tem aqui, como eu vou colocar para vocês, aquisições. Em 2015 ela comprou a Corona, em 2017 a Ceusa, em 2018 a Joint Venture Lacing, em 2019 comprou a Seclisa e a Portinari, e em 2020 comprou a Viva Decora. Então ela está presente aí com uma capacidade de produção de mais de 31 milhões de metros quadrados por ano de cerâmicas, revestimentos cerâmicos. A Itaúsa, foi muito importante o presidente da holding falar sobre isso, ela está com de 10 a 20 grandes empresas sendo avaliadas para comprar essas novas companhias. Lembrando que ela tem aqui um parâmetro, um padrão de companhia que sejam companhias com baixo risco de execução, sólidas e com marcas fortes, líderes ou entre as líderes em seus mercados. Estágio de maturidade tem que estar com uma boa geração de caixa e rentabilidade, tem que ter a perspectiva de geração de valor consistente e de longo prazo, uma posição sólida e relevante naquele mercado que atua. Valores e governança, a Itaúsa tem valores muito sólidos em relação às famílias que são as grandes proprietárias, sócios com expertise no respectivo setor, uma reputação ilibada, um fit cultural e estratégico, participação do bloco de controle ou minoritário com influência significativa. E transações relevantes em torno de 1,5 bilhão. Eles não dizem que é sólido isso, há uma flexibilização, mas seriam investimentos na faixa de 1,5 bilhão. O presidente da holding citou que de 2 a 3 empresas já estão bem avançadas as negociações, então pode ser que até no ano de 2020 a Itaúsa já comunique o mercado a compra de uma grande empresa de algum outro setor. Visto isto, este ambiente, que vem as perguntas. É momento de aumentar os aportes? Então, é isso que você tem que analisar. Uma empresa sólida, uma empresa que vem com lucros recorrentes, uma empresa que tem caixa, pouco alavancada, que cresce como vem crescendo a Itaúsa, com um desconto, de repente, que está sendo colocado no mercado nesse momento. Será que é momento de aumentar os aportes? Será que é uma oportunidade? Eu, por exemplo, venho aportando em Itaúsa já tem alguns anos, o meu preço médio acaba ficando alto, porque eu vinha aportando lá atrás. Então quem começou a aportar agora na casa dos R$9 tem o preço médio muito mais baixo. O meu preço médio é alto, e quanto maior a quantidade de ações que você tem, maior tem que ser as suas compras num preço melhor para conseguir reduzir esse preço médio. Mas a longo prazo, isso não faz tanta diferença, pois eu já venho recebendo os dividendos desde o início que eu comprei. Então tem que se analisar cotação pré-pandemia e cotação de agora. O que mudou nos fundamentos da empresa? Gente, eu só vi uma diminuição de lucro, mas continua dando muito lucro. Eu vi uma readequação, uma reestruturação muito interessante, venda de agência, vamos ser mais eficiente aqui, vamos lançar mão de maior investimento em tecnologia, vamos aumentar as nossas receitas em tecnologias e vamos fazer com que aquela perda que eu possa ter nos serviços eu recupere de uma outra maneira. Os dividendos estão restritos, de novo, o que muda temporariamente? Isso é temporariamente. As fintechs, elas vêm crescendo bem realmente, mas eu posso tirar um pouco das fintechs, mas os números de aumento, de crescimento de número de contas via online têm demonstrado que o Itaú está forte nisso também, aumento da PDD, diminuição do spread de lucro. Taxa Selic menor, se a taxa Selic está em 2 e eu vou te cobrar 5%, eu estou com um spread de 3%. Quando a taxa estava em 14, eu podia te cobrar 20 e tinha um spread de 6%. Então, na diminuição da Selic, automaticamente o spread também diminui. Ameaça constante da tributação, de aumento de tributação dos bancos, tudo isso faz com que o mercado fique um pouco com medo. E aí a gente vê análise de preço sobre lucro, análise de preço sobre valor patrimonial, análise de preço sobre o EBIT, que é o lucro antes dos impostos e das taxas, o ROI, que é a margem que a empresa consegue ganhar em cima do seu patrimônio, o ROIC, que é também com a alavancagem. Tudo isso demonstra que existe uma solidez, ao meu ponto de vista, para a minha visão de carteira, para a minha visão de risco, que talvez seja interessante. Muita gente prefere arriscar em ações que dizem que vão ter um rendimento maior. Então, como eu falo, você tem um preço sobre lucro aí menor, na faixa de 6, 7.
vezes. Então quer dizer, em 7 vezes, aquele dinheiro que eu investi retorna para mim apenas em dividendos. Tem gente investindo em empresas com 150, 200, 300 anos. Então aí vai daquela crença que essa ação pode valorizar nestes padrões por muito tempo e te trazer algum retorno. Fica então este questionamento para vocês, se vale a pena ou não vale a pena continuar investindo nesta holding que se mostra, ao meu ver, muito sólida. Um grande abraço, obrigado pelo tempo conosco e bons investimentos!